O que toda mulher inteligente deve saber. Como é que você está? Né? Que Deus abençoe, chegue com o sol, iluminando e dissipando a escuridão da sua vida amorosa. Amém? Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Eu sou Melissa, estou aqui como leitora. As mulheres inteligentes sabem que é inteligente ser quem você é e ser o melhor que você pode ser. Quando Lana joga xadrez com seu namorado Stanley, ela sempre o deixa ganhar. Ela joga suficientemente bem para fazer isso sem que ele perceba. Por que ela faz isso, né? Eu lembro que quando era criança, eu era muito boa na corrida, né? E eu não me detinha, sabe? Para esconder as minhas capacidades. Então eu ganhava dos meninos. Eu lembro até que tinha um menino bem alto, grande, e mais velho que eu, e eu ganhava dele ainda. Eu acho que a gente não deve namorar e muito menos casar com alguém que possa se sentir ofendido com as suas capacidades, com o seu brilho, entendeu? Que tenha inveja de você. Alguém que queira te esconder, alguém que tenha vergonha de você, das suas características. Essa sabotagem, né, de alguém te sabotando. E aí, às vezes você não sabe se sabotar. De repente você tem um pai e uma mãe que nunca te sabotaram. Mas aí se você tem um namorado assim, ele vai te ensinar a você se sabotar, como se isso fosse... como se você mostrar o seu brilho fosse pecado ou falta de respeito, sabe? Às vezes, pode ser escolhido dentro da família, em casa com a família de origem, ou entre você e o seu marido ou seu namorado, alguém que brilhe, enquanto o outro resolve se esconder e se apagar. Entendeu? Se você traz isso da infância, você vai saber se apagar com muito mais facilidade, né? Porque você já vem treinado a fazer isso, entende? Então você vai se identificar com esse ensinamento de que você brilhar é vergonhoso, é pecado, enfim, né? E eu tô falando daquilo que é importante para você. Eu não tô falando de nada que seja desrespeitoso, sabe? Nada que seja desrespeitoso ou que coloque em xeque a fidelidade, a lealdade ao parceiro. Eu estou falando daquilo que é importante para você, das suas lutas, das suas capacidades, do seu brilho, da roupa, do sapato que você gosta de usar, dos seus talentos, né? Dos seus sonhos. Essa implicância, ela pode vir, né, de outras pessoas, não só do seu parceiro, pode vir de uma sogra também. Olha o outro caso. Marilyn e seu marido Dan
trabalham como advogados no mesmo escritório. Ela se empenha ao máximo para que ele pareça ser mais eficiente do que ela. Marilyn acha que quando Dan se tornar sócio, ela poderá começar a se preocupar em impulsionar sua própria carreira. Então, um dos dois é escolhido para ser o principal. Você tem 5 machos. Então, hoje a mensagem está falando que pode haver alguém em evidência e alguém escondido, né? Alguém por detrás. E que isso não é saudável. Mas será que ficou? Aí é uma coisa que, às vezes, é preciso dar prioridade a um dos dois, depende, né? E aí o casal precisa saber, né? Sei lá, às vezes a renda ela vem mais prioritariamente de um dos dois. Digamos que quando vocês se casam, a renda vem a dele prioritariamente, né? E aí ele está ali, né? A renda vem dele. Mas de repente, em outro momento, né? A renda venha prioritariamente dela, né? Aí pode ser que como se o jogo virasse, entendeu? Mas eu acho que por falar de saúde de relacionamento, saudável é o quê? Que você apoie os sonhos dele e ele apoia os seus. Não esperar que em algum momento você vá fazer algo para você, mas que você vá fazendo isso, os dois vão fazendo as suas coisas, tendo as coisas do casal e as coisas suas e as dele separadamente. Assim como você faz as coisas dos filhos e tem as suas coisas, então você tem esse crescimento, né? O crescimento do casal, o crescimento seu, o crescimento dele e o crescimento dos filhos. Eu acho que todas essas coisas precisam coexistir. E não há briga, e não há competição nessas coisas. Assim eu acredito, né? E você precisa estar com alguém que te apoie nos momentos difíceis, nos momentos bons. E é importante que você apoie os filhos e os filhos te apoiem e apoie o seu marido e o seu marido te apoie. Enfim, tudo isso. Agora vamos brincar diferente. Aí vou completar com o seguinte. Uma coisa é uma pessoa que não brilha e não quer deixar você brilhar. Outra coisa é uma pessoa que brilha e quer que você fique só orbitando ao redor dela. As duas situações são extremas e horríveis. O bom sempre é o equilíbrio. Que todos da casa brilhem e sejam apoiados, aplaudidos, entendeu? Que tenham o seu espaço, né? Pode acontecer a situação seguinte, né? Como eu disse, por exemplo, da renda. Às vezes tem alguém dentro da casa, isso tudo essas situações que eu já vi, que eu falei para vocês, né? Às vezes tem alguém dentro da casa que sustenta a casa. Pode ser o homem ou a mulher, enfim. Porque eu acho que quando um casal se ama, quando eles formam uma família, independe de onde vem a renda, né? E aí, aquele, por exemplo, o homem tem a renda principal, né? E aí dele vem o sustento. Aí lá na frente, como eu disse, às vezes em algum momento isso pode inverter, né? E pode ser que ele faça tudo por ela,
faça tudo por ela, faça tudo pelos filhos, e em algum momento ele não consegue sustentar isso e em algum momento ela venha a ter a renda principal. Só que nesse momento, né, em que ela tem a renda principal, ou pode ser o contrário, que quando eles se casem, ela tem a melhor renda, né? Pode ser também o contrário, tanto faz. Mas nesse momento que há uma inversão, pode ser que a pessoa se sinta ofendida com que o outro não tenha mais aquela capacidade, entendeu? Ofendida achando que o outro está pesando sobre si, entende? Não reconhecendo o tempo em que vem sendo sustentada pelo outro, né? Não reconhecendo, né? Não reconhecendo o momento que o outro está em baixa ou entendeu? E aí se sentindo não se sentindo como se fosse um abuso de poder, né? Então, utilizando desse momento de agora eu que sustento a casa para humilhar o outro. Isso, exatamente. Então, tudo isso é muito difícil, tudo isso é muito sutil. E às vezes só quem está dentro da casa que vai perceber, né? Os filhos, né? Você, o cônjuge. Altos e baixos. E esse crescimento, esse apoio, né? A vida, ela é assim, ela é dinâmica, né? Ela muda. A roda, ela gira, né? E nós estamos em uma posição, de repente nós estamos em outra. E é interessante isso, né? E as pessoas, elas se revelam, né? Para nós. Enfim, é sobre tudo isso. Então, eu acho que o seu amor, ele não foi incondicional. Por isso que os casamentos, eles não duram, entendeu? Porque as pessoas, elas se casam quando elas acham que elas estão no momento ideal da vida. Só que a vida não é de momentos ideais. A vida é de altos e baixos. E você nunca sabe quando você vai ter uma baixa, né? Nem sempre também os casamentos são desfeitos na fase de baixo, às vezes é na fase de alto também. Às vezes você não sabe que você vai se dar tão bem assim na vida. E de repente, quando você se dá tão bem na vida, as oportunidades surgem. E aí você acha que o amor já é algo que não cabe em uma pessoa de tão grande sucesso, entendeu? Às vezes é a pobreza que separa as pessoas, às vezes é a riqueza. Eu gosto muito de escrever sobre isso. Tem alguns livros, né? Eu sou escritora, então tem A Lenda das Mulheres Proibidas, o 29 de fevereiro. Então, eu acho assim, um casal
né? Geralmente as pessoas se casam assim. Ela tem o trabalho dela, ele tem o dele, eles se apaixonam, eles começam a namorar, eles são muito jovens, eles não querem se casar sem ter a casa própria. Mais ou menos eu estou falando acho que da maioria da população. E aí eles ficam ali alguns anos namorando, até que eles acham que eles já podem pagar um aluguel ou que eles já podem financiar uma casa. Às vezes a renda vem prioritariamente mais de um, geralmente é o homem. Só que, por exemplo, quando esse homem ele prospera demais, acontece algo de um bom financeiro para ele, seja quando ele é solteiro, seja quando ele é casado, como dizem, isso sobe a cabeça dele. Aí a ideia de amor já não cabe, entendeu? Porque parece desperdício amar alguém. Uma única mulher para sempre. E se é o caso dela também, isso a chance é menor, né, disso subir na cabeça dela. Mas não que não suba, né? Porque conforme você aparenta estar em uma nova posição social, as oportunidades aparecem. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles dão sinais de que estão em uma nova posição social. Ela aparenta também, né? Porque ela dá um banho de salão, ela aparece de carro novo, ela aparece viajando em outros lugares. E às vezes parece que já não convém também sustentar um relacionamento. Se ela tem outras oportunidades melhores, com homens que ganham melhor, às vezes ele também, com mulheres que ganham melhor, que têm uma aparência melhor, que não cobram tanto, que não cobram nada, né? E às vezes pode ser o oposto também, né? Eles tinham uma situação boa e de repente ele perde o emprego, ou é ela, enfim, e aí eles brigam, e aí eles não se suportam mais sem dinheiro, porque eles se gostavam porque eles tinham dinheiro. Ele gostava dela porque ela era a gerente, ela era a fulana de tal. De repente ela perde o cargo, ela já não é mais a fulana de tal. De repente ela gostava dele porque ele era o fulano de tal. Por causa do, sei lá, algum crachá que ele tinha, alguma posição que ele tinha. E aí, quando as coisas ficam difíceis, quando eles, né, aí eles já não, eles acham que sozinhos, né, juntos eles não se suportam assim, nessa nova posição. E, enfim, eu acho que realmente o relacionamento é muito difícil. Então, acho que é fácil começar, difícil é continuar junto mesmo. Por isso que eu acredito no incondicional, né? Porque é fácil você ajustar ali no início, ó, nós vamos começar agora. Mas como é que você garante que esse ideal ele vai continuar? Ninguém sabe, a vida é uma surpresa. Você não sabe se vai ter uma queda ou vai ter uma ascensão. E a questão é que você continuar sendo uma pessoa assalariada, tendo uma vida boa, que você pode viajar no final do ano de férias com a família, essa é uma situação ideal que provavelmente vocês nunca vão se separar. Mas o problema é quando você tem uma dificuldade financeira que aperta e isso tende à separação. Ou você tem uma ascensão que também tende à separação. Ambos, 880, levam ao divórcio. Ou porque tá bom demais, ou porque tá apertado demais, entendeu? Os dois são uma tentação.
Só que a vida não é assim, um projetinho da nossa cabeça, né? Que a gente vai passar sempre naquele água morninha, sabe? Não, às vezes vai estar muito gelada, às vezes vai estar muito quente. Então, às vezes vai ter muita oportunidade, às vezes vai ter nenhuma. E eu acho que realmente, se não for incondicional, o casamento não se sustenta. Enfim, eu acho que as pessoas podem até escolher alguém com quem se casar, como se escolhe um produto no supermercado, né? Ou um produto na internet. Mas muitas vezes a gente não pensa se a gente se sente bem. É como você coloca uma roupa, um sapato, e você não pensa se você se sente bem. Às vezes aquilo é só para mostrar para os outros, né? Então muitas pessoas mantêm um relacionamento assim também. É por isso também que os casamentos eles começam a se abrir, né? Não porque as pessoas se sentem bem em abrir o relacionamento. Às vezes porque parece moda, ou às vezes porque as pessoas não querem perder a história que formaram juntos. Mesmo que no final das contas você descubra que era tudo uma mentira, né? Eu acho que é difícil mesmo. Por exemplo, eu já tive relacionamentos longos. Então, conforme o tempo passa e as coisas vão acontecendo e você vai se sentindo pressionado, você tem um apego àquela história, com aquela pessoa. E engraçado, né? Conforme o tempo passa, e depois de pouco tempo você percebe que parece que aquela história não existe, entendeu? E porque histórias são só histórias. Verdade, histórias são só histórias. E você escuta uma história aqui, outra ali, mas parece que não é a tua história, entendeu? Às vezes dá a impressão que você viveu até uma história, sei lá, de outra pessoa. Parece que não é ainda a tua história. Eu não sei explicar isso, né? Eu tive vários relacionamentos. E aí, conforme você se afasta, você tem a impressão, nossa, por que eu segurei tanto tempo isso? Parece que não era a minha história. E às vezes você pode ter a impressão que você está se tornando alguma coisa que você não gostaria de ser, né? Que você não está brilhando o quanto você poderia brilhar, que você, enfim, que você não está se sentindo tão bem quanto aparenta, né? E eu acho que é muito difícil, de verdade, eu acho que é muito difícil você encontrar isso. É muito difícil, né? Sabe, é como se você encontrasse um pijama, que ele não é um pijama, é uma roupa que dá pra você ir pra todo lugar, porque é bonito, sabe? É bonito e gostoso de usar. É difícil encontrar um amor assim. Que não machuca, que faz bem. Eu falo pijama porque eu escrevi uma poesia em homenagem ao meu velho pijama. Que eu falo assim, meu velho pijama, é com você que eu planejei aqueles sonhos que eu sabia que eu nunca poderia realizar. Foi você que acolheu as minhas lágrimas, sabe?
enfim, o bom e o pior de mim, né? Os dias em que eu estava com a cara inchada de tanto chorar, os dias que eu estava confidente, contando segredos, tudo isso o meu velho pijama sabe. Então é como se o amor da sua vida fosse esse velho pijama com quem você tem essas confidências, as lágrimas e os sonhos impossíveis e tudo exatamente como você é. Mas é uma pessoa com quem, é uma roupa com quem você pode ir para qualquer lugar. Sabe, você pode viver qualquer coisa. Não é algo a se esconder que você guarda ali, sabe, só para o momento. Não. Então esse é um pijama, é uma roupa que é um velho pijama, um velho conhecido seu, mas que você está apresentável em qualquer momento, do qual você sente orgulho, não vergonha. E está sempre ali por você, sempre, é imediato. Eu estou falando de almas gêmeas, né? É um velho pijama, é uma coisa que eu acho que nem toda a vida a gente vem a viver isso. E muitas vezes, eu chamo de substitutos, né? Nós temos nossos substitutos. Mas parece que a gente sempre se sente vazio. Porque parece que não é a nossa história, né? Às vezes a gente tem a impressão que a gente está tentando replicar alguma coisa e não consegue. Porque não é com aquela pessoa. E eu acho que quando termina um relacionamento, a gente se pergunta o que fez de errado, o que deu de errado. Mas a gente vê nas histórias das pessoas que nem sempre é que algo errado aconteceu. Como eu disse, né? A pessoa, o casal enriquece e parece que aí é que dá ruim. Então nem sempre são as coisas ruins, às vezes são as coisas boas. Enquanto às vezes você vê que tem casais que acontecem coisas ruins e eles fortalecem mais ainda os laços. Então, não é exatamente você, não é exatamente o que você faz ou deixa de fazer. Não é porque você pensa assim, é porque eu estou 10 quilos acima do peso. Daí tem uma mulher que está 20 quilos acima do peso, 30 quilos acima do peso. E o marido é apaixonado por ela. Ou seja, não é isso. Não é o seu corpo, não é o... Não se sabe exatamente o que é. Ninguém é perfeito, né? Então, assim, eu acho que o verdadeiro amor, ele realmente é incondicional. Isso não significa que a gente não tenha que se esforçar para não magoar o outro e para fazer feliz quem a gente ama, né? Mas eu acho que a outra pessoa também tem que fazer isso por nós. E eu acho que o casal ele tem que sempre estar debaixo do sol, como se eu vejo uma campina trilhando essa história, né? E às vezes os dois estão, como eu disse, né? Brilhando, às vezes é um, às vezes é o outro, mas eles estão sempre aí. Com os seus velhos pijamas que são apresentáveis a todos. E eles não têm vergonha, né? Um do outro, eles não procrastinam as suas lutas, eles não procrastinam o outro. E eles ensinam isso aos filhos e eles apoiam também os filhos. Eu acho importante isso. Sabe que nem sempre eu senti que meus pais apoiavam meus sonhos.
Então, eu sempre apoio minha filha, né? Então, não case com uma pessoa narcisista, né? Não case. Interessante, olha, muito interessante. Vamos ler um pouco do Namorado Perfeito, guia prático. Para quem quer ser um ou para quem quer ter um. Felicity Huffman e Patricia Wolf. Esse livro, ele pode ser lido tanto pela mulher que quer ter esse namorado perfeito ou pode ser lido, na verdade é mais para o homem, né? Para o homem que quer se tornar esse namorado perfeito. E ele é muito engraçado porque ele é muito sincero. Enfim, aí eu tô aqui na página 40 com vocês, a lista dos seus desejos. Eu não sei se você já fez uma lista. E eu vou falar para vocês sobre uma lista, não em relação a um namorado, não em relação a uma namorada, nem namorado nem namorada, mas em relação ao marido ou a uma esposa. Então, faça essa lista, ore e entregue para Deus. Vamos lá, esse livro não é cristão, mas eu vou ler com vocês, porque, enfim, eu leio todo tipo de livros. Vamos lá. A beleza dos encontros amorosos pela internet é que você pode navegar bastante antes de aprofundar sua pesquisa. Os sites de encontros virtuais são dirigidos a diferentes públicos. Por isso, é uma boa ideia postar seus dados em vários deles até você encontrar sua turma. Muitos serviços virtuais oferecerão oportunidades para você se apresentar. Sou um rapaz que procura A. Um encontro casual. B. Um relacionamento sério. C. Uma rainha de beleza bem dotada. Muitos dirão que procuram uma pessoa que seja aberta, carinhosa e divertida. O problema é que isso não distingue absolutamente ninguém. Seja específico e inclua todos os detalhes possíveis. Saber o que você procura é essencial, mas igualmente importante é saber como apresentar essa informação. Olha, eu diria que as pessoas mentem, então assim, não dá para confiar naquilo que você diz que quer ou que a outra pessoa diz que quer. E isso só o tempo vai revelar. O tempo através da observação das atitudes da pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa diz que não quer um relacionamento sério e quer. Muitas vezes a pessoa diz que quer um relacionamento sério e na verdade não quer. É puro teatro. Enfim. Por que vale a pena me conhecer? Sou honesto quando digo que realmente me destaco na multidão. Falo 7 línguas fluentemente, viajo pelo mundo todo, pilotando meu próprio jato. Sou apaixonado por diversão. Adoro esportes, ópera e torta de frango. Minhas atividades favoritas são esquiar e mergulhar com os amigos. Adoro minha mãe. Quem eu procuro? Uma garota bonita. Desculpem, rapazes, mas tudo o que isso nos diz é que vocês são egocêntricos e realmente não sabem o que querem. Não é nada atraente, além disso, é potencialmente perigoso. Assim, é preciso manter o equilíbrio nessas duas áreas. As primeiras impressões.
Você vai querer dizer que ganha mais dinheiro do que é verdade, que você é mais interessante, mais alto ou mais sensível do que realmente é. Aqui dá um exemplo. Sou um jogador de futebol milionário e todos os dias reservo um tempo para cuidar dos meus sentimentos. Não faça isso. Cuidado para não oferecer uma coisa e entregar outra completamente diferente. Ninguém gosta de comprar gato por lebre. Exatamente isso que geralmente acontece. Isso é normal, mesmo que a pessoa não queira fazer isso, ela acaba fazendo isso. Ou seja, 50% não quer enganar e acaba enganando, e 50% quer enganar e acaba enganando. A propaganda enganosa acabará custando caro para você. Seja honesto, mas venda suas qualidades. Escreva do ponto de vista de um bom amigo que conhece você de verdade, que gosta de você de qualquer jeito. Mencione seus atributos, os bons e os maus. Sou um mentiroso crônico, mas muito divertido em qualquer festa. Ou, meu QI é mediano, evito comer pão, mas adoro animais e crianças. Diga a verdade é fácil de lembrar. Além disso, quando marcar um encontro com uma garota, ela não ficará chocada ou desapontada ao conhecê-lo. Eu diria, não espere verdade, nem dele nem dela. Não é assim que os relacionamentos começam. É mais possível encontrar verdade lá pelo meio dele. O namoro virtual é como um ramo imobiliário. Você tende a aprender as manhas do negócio. Todo comprador que procura uma casa sabe que aconchegante quer dizer apertado, que vista parcial significa escuro e deprimente, e que grande potencial, na verdade, significa caindo aos pedaços. Acontece o mesmo com os encontros. Seja um comprador esperto, aprenda a entender a linguagem do negócio. Por que lá por meio do relacionamento você vai conhecer essa pessoa? Porque é o momento que quebrou o gelo. Todo mundo é assim, é igual criança, né? Criança, quando você conhece, nossa, que doce de criança, né? Nossa, mas essa criança não faz uma arte, não faz nada, tão boazinha. E a mãe fica assim, olha. Então, acho que lá pelo meio do relacionamento, não sei quanto tempo depois de quebrado o gelo, é que realmente a gente começa a ver. A gente começa a ver que realmente aquela pessoa é o que ela falou, pode ser melhor do que ela falou, ou pode ser, enfim, né? E muitas vezes, eu acho assim, começo a ver, não significa que aquela pessoa nem sempre é uma má pessoa. Às vezes significa só que não é aquilo que você desejava. E não só a questão de desejo, mas a questão não é o perfil de pessoa que vai me fazer feliz, que vai me completar, sabe? Que vai ser um bom companheiro, uma boa companheira para mim. Que vai conseguir desfrutar e enfrentar a vida comigo. Que vai, sei lá, vai colorir os meus dias, sabe? Então é isso. Então, é engraçado, às vezes, quando a pessoa chega na nossa vida, a gente tem a impressão que o nosso mundo estava um pouco desbotado, preto e branco, e de repente
entra aquela cor, né? Que nem Bobbie Goods, né? Entra aquela cor, preenche. Mas às vezes não dura muito, né? Então você não dá para saber. É muito, mas é bom. Uma coisa que eu nunca fiz, né? Orar com alguém antes de começar o relacionamento. Orar, conhecer bem a pessoa. Porque a gente já vai iniciando o relacionamento, já vai se apaixonando, já vai se envolvendo. E aí você já vai pecando, ou seja, é um bolo, eu diria que é um bolo de casamento, que ele vai construindo assim, que nem Torre de Pisa, né? Daí ele cai. Lá pelo meio do relacionamento ele desaba tudo. Amor animal. Aqui são frases que, no caso, a mulher coloca, né, no site de relacionamento. Ela coloca lá, amor animal. E aí a tradução aqui que eles dizem, né? Maluca que tem 18 gatos. Boa forma e sarada. 10 quilos acima do peso. Espírito livre. Piranha, do tipo que usa perfume vagabundo. Minha mãe ficaria horrorizada. Levará um exemplar da revista Noivas ao primeiro encontro. Zelosa e carinhosa. Acima dos 40 anos. Longa trança caída nas costas. Faz bolo de fubá. Loura destemida que adora Nintendo. Menor de idade ou uma velha maluca e encarquilhada. Cuca fresca, não trabalha desde que participou da campanha das diretas já. Ser inteligente é sexy, uma baranga. Garotas só querem curtir, uma universitária gorducha. Bye bye, usa palavras estrangeiras, mas não sabe a língua, uma pedante. Princesa charmosa, de manutenção cara. O cavalheirismo ainda existe, chorona com péssimo histórico. Não vá pensando que se livrou, caro amigo. Há um código que se aplica a você também. É só esperar. Aí tá falando da fotografia que usa, né? Só foto na internet, o que você envia, o que ela vê. Você envia uma fotografia em que você estava com sua ex-namorada, que foi recortada da foto. Ai, meu Deus. Ela vê uma fotografia em que você estava com a sua ex-namorada que foi recortada fora. As mulheres odeiam isso. Eu tenho algumas fotos que eu não consegui jogar fora, que eu recortei. Fazer o quê, né? Às vezes, eu acho que a gente tem que ter eu não sabia, né? Mas você... Ai, meu Deus. A gente tinha que ter umas táticas, sabe? Quando tá namorando. Daí você tá com o namorado assim, você vai tirar com seu pai, sua mãe, seu irmão, seus primos. E aí você fica pra dentro e fala pra ele assim, fica do lado de fora. E aí, porque ficaria mais fácil de recortar ele da foto, né? Caso terminasse o namoro. Mas não. Aí você fica bem no meio, né? Da família. Ele no meio da foto, e aí como é que recorta? Por isso que eu falo, tem que ter umas táticas de ficar na ponta da foto. Você envia uma foto sua sem camisa, deitado na cama com a calça desabotoada. Meu Deus. Ela vê não, não e não.
Sai pra lá, um cara que cultua o próprio corpo e que levará muito tempo até se decidir por um encontro. Você envia um ótimo retrato em que você aparece com seu cachorro. Ela vê um cara que gosta de cachorros. Ela adora isso. Tão caseiro. É verdade, ia dizer. Muito bom. Aqui tá asterisco. Essa opção não se aplica a você com seu gato, com sua cobra ou com seu hamster. Você envia uma fotografia sua com sua BMW, seu potente caminhão, seu Mustang ou seja lá o que for. Ela vê um cara superficial, preocupado com seu status, que irá, sem dúvida alguma, passar os fins de semana lustrando sua obsessão e seu carro. Exatamente. Ou que vai fugir nos finais de semana, vai dar uns perdidos nela. Exatamente. Você envia uma foto. Meu Deus, essa aqui não tem nem como ler. Enfim. Uma foto depravada. Enfim. Tradução, né? Você tem. Tá. Ela vê a fotografia mais repulsiva que ela já viu, enviada por um doente mental. Você envia um ótimo retrato seu com 10 anos e 15 quilos a menos, na esperança de que ela goste de sua evolução. Ela vê um ótimo retrato seu com 10 anos e 15 quilos a menos. Porém, quando ela encontrar com você para um café, sua evolução será a última coisa em que irá pensar. Então, eu acho que uma vez eu vi a foto de um rapaz e eu achei que era foto de 10 anos. Mas não, era uma foto recente. Você envia você muito bem vestido com um smoking no casamento do seu melhor amigo. Ela vê a foto de 4 padrinhos do noivo, ela não sabe qual deles é você e se sente atraída por seu melhor amigo. Eita. Combinação improvável. Uma vez que você tem estabelecido um contato, a troca de e-mails começa com as melhores intenções. Em seguida, vêm as conversas por telefone e depois delas o primeiro encontro. Todas essas etapas são vitais. Mas aqui vai um conselho: você pode ser eliminado em qualquer uma delas. Tome cuidado, pois sua imaginação irá preencher as lacunas que os e-mails e as ligações telefônicas deixarão. É verdade. O que não é explicado, a mente da gente preenche, né? E preenche do jeito que ela quer, né? Aí já viu. Daí aqui no final do capítulo tá escrito boa sorte com tudo. E aqui tem algumas dicas caso você não queira também, às vezes você não quer continuar. E aí você pode dizer boa sorte com alguma coisa que ela está fazendo, sua tese, seus negócios, seu canil, não importa. E isso, a mensagem, né, quando você diz boa sorte com suas coisas, com isso aí que você está fazendo, boa sorte com a sua vida. A mensagem, né, que ela vai entender é o seguinte: bom, espero que dê tudo certo em sua vida, sei que não farei parte dela. Se for após o primeiro encontro, né, que você desistir, você pode enviar um e-mail dizendo: obrigado por tananã, tananã,
Alguém terá muita sorte de conhecer você. Mensagem subentendida: não serei eu. A questão aqui é que assim que você decidir cortar a linha, faça-o logo e da maneira certa. Evite simplesmente se desconectar quando quiser pular fora, ou seja, não responder, ou estar fora de alcance. Seja homem e diga a ela que você seguirá em frente. Isso lhe trará boas energias. O gênio dos namoros virtuais está observando tudo e fica satisfeito quando você deixa seu último relacionamento de um modo limpo e responsável antes de conectar-se ao seu próximo encontro. A prova dos 9. Sua mãe estava certa quando dizia para não mexer em formigueiro. Ela também estava certa quando dizia que o mar está cheio de peixes. Em nenhum outro lugar isso é tão evidente quanto no cyberespaço. Pequenos, grandes, gordos, magros, todos nadando em seu computador, esperando serem fisgados e levados ao cinema e depois, quem sabe, passarem a noite com você. Nós não defendemos o namoro virtual em detrimento da maneira tradicional do tipo você vem sempre aqui, de se aproximar das pessoas, mas a internet tem muitas vantagens, é eficiente e conveniente, além de oferecer muitas escolhas para você. É um ótimo suplemento vitamínico para a sua vida social, mas, diferentemente do ferro, não provoca constipação. Eu acho que a internet não é um bom lugar de se conhecer alguém. Mas, às vezes a gente pode se surpreender, né? Enfim. Aí o próximo capítulo vai ser o primeiro encontro. Tchau, Deus abençoe vocês. Não, vou completar com o seguinte. Não fique num ciclo vicioso em seus relacionamentos. Quebre as coisas ruins, sabe? Eu não posso estar aqui para ler esse livro, que é muito engraçado, como se você fosse pescar e tirar mais um peixe desse mar. E viver mais um relacionamento e esse peixe vai morrer e depois vai ter um mau cheiro na sua vida. Entendeu? Eu não posso estar aqui para dizer isso. Então, assim, quebre o ciclo. Quebre o ciclo, quebre as coisas que dão erradas. Se você quebrou a cara, ótimo, né? Comece tudo de novo, comece com você, se limpe, se arrependa, ore, busque a Deus e faça uma lista, né, daquilo que te faria realmente feliz. Não tem alguém só para mostrar para as pessoas que você está acompanhado ou acompanhado, sabe? Pare de ficar tentando mudar alguém, porque a gente não muda ninguém. A gente mal consegue mudar a si mesmo. Então, assim, quebre os ciclos viciosos, entende? Se comporte de forma diferente, pense de uma forma diferente. Faça escolhas diferentes. Não veja as pessoas da mesma forma, não inicie o namoro da mesma forma. Não pense em um namorado, pense em um marido. Não pense em uma namorada, pense em uma esposa. Uma vez, foi isso que eu ouvi de uma amiga minha, sabe? Ela disse, ela era da dança do ventre. Não tem nada a ver com a igreja. Ela falou assim, mas você está pedindo para Deus um namorado? Ela falou, não, você tem que pedir um esposo. Tá errado. Aí eu fiquei assim,
sabe? Porque parece que você tá queimando etapas, mas não. O propósito de Deus sempre é do casamento, nunca é do namoro. É claro que você pode passar pelo namoro, né? E então, sim, quebre os ciclos, faça esse favor a você, de não ficar quebrando seu coração sempre, não se colocar, sabe, nas mãos das pessoas. Confie em Deus, que Deus sabe. Não é, eu acho assim que não é a gente que vai ficar procurando onde está essa pessoa. Deus sabe onde está. Deus traz essa pessoa. Não é alguém que vai trazer, sabe? Você vai procurar alguém que traga uma pessoa em vez. Não. Eu não vou dizer também que Deus não traz alguém, um ex-namorado, uma ex-namorado, porque eu já vi até testemunhos de pessoas, né, que vão. Mas Deus sabe, né? A gente não sabe como vai ser, né? Mas desde que seja de uma forma honrosa, né? Com verdade, né? E que você se sinta bem com essa pessoa, sabe? Que você se sinta bem com essa pessoa. Não importa como esteja o seu dia, se esteja ótimo, se esteja péssimo, que você se sinta bem com essa pessoa. É a pessoa mais importante da sua vida, mais importante que o seu pai, que a sua mãe. É a pessoa que vai estar do teu lado quando você estiver bem, quando você estiver doente, quando você estiver realizando seus sonhos ou quando seus sonhos parece que não saem do papel. É essa pessoa. Então, é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas se apaixonam por alguém, tem aquela química, né? Mas aí toda vez que a pessoa tá doente, ela tá lá, cadê o marido? Né? Aí tem que chamar a mãe, tem que chamar a tia, tem que chamar a prima. E daí eu acho que não é legal você casar com alguém pra você passar vergonha, sabe? Ou pra você estar sempre sozinho. E eu não acho que as mulheres elas têm intenção de levar um homem rapidamente ao casamento. Eu acho que elas querem se sentir amadas. Eu acho que elas querem ser felizes. Eu não acho que uma aliança, morar debaixo do mesmo teto, sabe? Que isso é o mesmo que ser feliz. Eu não acho. Pode significar ou não, depende da maneira como as coisas são feitas. Eu acho que usar aliança é até bem fácil. Morar debaixo do mesmo teto também é até bem fácil. O difícil é você fazer, sabe, o casamento funcionar. Eu acho que isso é bem difícil. E como eu disse, né? Nem sempre as pessoas elas têm a intenção de te enganar, né? Às vezes você se engana também, né? Enfim,
Então, quebre os ciclos, sabe? Faça de uma maneira diferente. Só que para fazer isso, você tem que sair do automático, né? Porque o automático, ele te leva para o mesmo lugar de sempre. E se não deu certo antes com outras pessoas, provavelmente não vai dar se você for pelo automático. Porque o seu modo de ser, ele vai te encaminhar para o mesmo lugar de antes, ou seja, nada, né? 0 a 0. Então tem que sair do automático e tem que quebrar os ciclos viciosos. É a única maneira. É a única maneira. Você tem que mudar, não o outro. Você é que tem que mudar. Porque o outro não dá para mudar, só dá para mudar você. E mudando você, muda tudo. É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.